Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Vamos abordar um tema hoje parecido com o vídeo anterior que a gente fala sobre o perdão, onde a gente vai colocar para vocês qual é o perdão essencial e primordial que todos nós, que cada um de nós tem que passar, tem que fazer para a gente conseguir perdoar qualquer coisa mais que seja ao longo da nossa vida. Existe esse perdão essencial, que é o mais importante de todos? Sim, existe. Qualquer pessoa que já passou por terapia sabe ou deveria saber disso. O primeiro e mais essencial perdão que a gente precisa passar e fazer na nossa vida é o perdão dos pais. Eu, propriamente, como fiz terapia, psicoterapia desde os 18 anos, eu necessariamente precisei passar por uma ressignificação das minhas memórias, dos meus processos de criança, que é isso que você faz na psicoterapia. E num determinado momento, ou em alguns momentos específicos, eu tive que trabalhar o perdão. E o que a gente trabalha antes do perdão com pai e mãe? Até porque, por exemplo, tem muito cliente que chega para mim, quando eu coloco a necessidade de perdoar pai e mãe, eles falam: "Ah, mas eu não tenho o que perdoar". Eu já olho e penso: bom, ainda está no estágio da simbiose, ainda não cortou o cordão umbilical. Tem muitas pessoas que em diferentes idades, que se referem ao pai e à mãe como figuras idolatradas, figuras perfeitas, que não erraram, que são o suprassumo, o último brigadeiro da festa. Quando você se refere ao seu pai e à sua mãe dessa forma, você ainda não cortou o cordão umbilical. Esse que a gente corta quando nasce, simbolicamente, de uma forma subjetiva, você corta quando você amadurece. Quando você se aprofunda em você mesmo e parte para a sua vida própria, você começa literalmente a cortar o cordão. Tem gente que morre sem cortar o cordão umbilical com o pai ou com a mãe. Depois de cortar o cordão umbilical, que é quando a gente passa a ser uma pessoa mais inteira, mais independente, que a gente parte para a nossa própria vida, há a necessidade do perdão. Eu conheço pessoas que fizeram psicoterapia em diferentes linhas ao longo de 30 anos ou mais e ainda têm idade avançada e ainda não perdoaram a figura paterna ou a figura materna. Veja, se você não tem, não passa por esse processo de perdão de pai e mãe, você dificilmente terá bons relacionamentos na sua vida e resolução da sua pessoa, do seu interior. Porque pai e mãe, eles têm um papel fundamental na nossa vida. Eles são pessoas muito significativas para nós, na nossa interioridade, na nossa profundidade, para você ou deixar no campo da idolatria, que você está cego, ou você carregar cargas de ressentimento, de não perdão com relação ao seu pai ou à sua mãe. Veja, todos nós erramos, como pai, como mãe. A gente é humano, a gente erra. Meu pai errou, minha mãe errou. Então, qual é o proveito que você pode ter ao longo da sua vida, nos seus relacionamentos, na sua profissão, se você não perdoar verdadeiramente seu pai e sua mãe? E para você saber que precisa perdoar, você tem que tá em contato com o seu ressentimento, com o seu com a sua perturbação emocional, com o quanto a não resolução da sua relação com seu pai ou a não resolução da sua relação com a sua mãe provocam sintomas, adoecimentos, rupturas na sua vida. Então, pai e mãe são figuras muito, muito importantes que a gente tem que primeiro absorver todos os ensinamentos, toda a carga que eles trazem, preciosa para nós, para cada um de nós, não importa o tamanho, a importância do seu pai e da sua mãe. Veja, quando a gente está falando aqui em perdoar,
São figuras que nos fizeram mal sem querer. Se eu fiz mal, e eu fiz certamente para os meus filhos, óbvio que foi sem querer. Se minha mãe me fez mal e ela me fez, meu pai também, seja por uma agressão, uma omissão, uma distância, não interessa a razão, eles me fizeram mal. Esse mal foi sem querer, não foi proposital, foi porque eles estavam na limitação do humano de cada um deles. Então todo pai e mãe vai falhar, todo filho precisa resolver dentro de si essas falhas que foram absorvidas de uma forma muito intensa. E a gente então precisa passar por esses processos que eu estou descrevendo aqui, como primeiro cortar o cordão umbilical do pai e da mãe, se tornar independente, parar de idolatrar, não é aquela figura idealizada, linda, maravilhosa, sem defeitos. Não, eu consigo ver a pessoa como ela é, depois eu consigo perdoar aqueles erros, aquelas falhas que ela teve comigo. Perdoar mesmo, gente, de verdade. Por isso, exige um processo mais maduro da sua parte, seja através da psicoterapia, com auxílio de qualquer ferramenta de autoconhecimento, numa constelação familiar, em vivências terapêuticas onde você começa a solucionar essa questão. Se você não passa por esse perdão de pai e mãe, você arrasta a corrente. Arrasta a corrente sem saber, arrasta a corrente com os outros, não consegue ter desenvolvimento dentro de uma relação amorosa. Relações amorosas vão ficando cada vez menos possíveis e viáveis para você, porque você não resolveu pai e mãe. Então, primeiro, cortar o cordão umbilical, depois perdoar pai e mãe, leve o tempo que você precisar, use as técnicas que você escolher, você precisa perdoar pai e mãe. Depois você vai amar incondicionalmente seu pai e sua mãe, com todas as limitações que eles têm, com todos os defeitos que eles têm, você vai aprender o amor incondicional, que é aquele que não precisa passar por determinadas circunstâncias, comportamentos, o outro não precisa ter me dado de volta, ter feito XYZ, eu amo do jeito que ele é. Aí você chega nesse terceiro estágio do amor incondicional e depois num quarto estágio que é de honrar pai e mãe. Isso é muito importante também dentro da nossa estrutura biológica, emocional e espiritual, a gente chegar nesse estágio de honrar pai e mãe, honrar tudo aquilo que eles passaram pra gente de precioso, de valoroso, que hoje me constitui como pessoa, como indivíduo, que fazem parte das minhas fortalezas, né? Que me ensinaram e etc. Aí a gente chega no último estágio, que é o de honrar pai e mãe. Esse é o ideal da nossa trajetória. Então, o primeiro perdão, o mais essencial de todos, antes de você pensar nesses outros que vão acontecendo em termos de necessidade na nossa vida, é o perdoar pai e mãe. Se você ainda está na fase, eu não tenho que perdoar, volta uma casa e entenda, você ainda idealiza, você idolatra pai e mãe, ou seja, você nem enxergou eles ainda como o fulano e a Beltrana, é o João e a Maria, mesmo que eles sejam seu pai e a sua mãe. São pessoas, são seres humanos, eles existiam antes de você e você precisa sair desse estágio infantil, da idolatria, da idealização dos seus pais, se você quiser ir para os outros estágios necessários e fundamentais da nossa vida. Ok, pessoal? Se gostarem do vídeo, compartilhem com quem vocês acham que pode aproveitar e um abraço, até a próxima.